Olá, caros internautas, amigos aí do Gerar. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Cumprimento a todos que estão aí na internet nos acompanhando. E também cumprimento o nosso entrevistado de hoje, um grande amigo, Cláudio Santos, né? Cláudio, ele é mentor de gestão emocional, fundador do Instituto Ser, com mais de 20 anos de experiência em performance humana, né? E aí, importante que ao criar o Instituto Ser, né, o grande propósito do Instituto era exatamente ajudar as pessoas e empresas a entenderem a relação entre saúde, família e trabalho, algo que está muito em voga nos dias de hoje, mostrando que o verdadeiro progresso, ele, na verdade, acontece quando existe o equilíbrio entre esse tripé, né? Saúde, família e trabalho, né? Então, quando há esse equilíbrio, realmente a gente consegue ter progresso, né? E o tema de hoje vai ser exatamente modelo de gestão sustentável, né? O que une ciência, comportamento e consciência e seu impacto direto na produtividade e na saúde emocional das equipes. Cláudio, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Dá umas boas-vindas para todos e vamos começar esse bate-papo que eu tenho certeza que todos os nossos colegas irão adorar. Bom, primeiramente, Mazei, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui também, diante do Gerar, que tem aberto tantas portas para mim. Era uma coisa que eu precisava muito de entendimento e de esse tal do network, né? Para a gente poder conhecer pessoas, e o Gerar tem gerado realmente muitas coisas para mim. E cheguei em alguns lugares muito rápido, onde eu achei que talvez nem chegaria, né? Aliás, tinha muitos lugares que eu nem conhecia e o Gerar me levou até ali. Olha, que belo depoimento, né? Que o Gerar tem gerado, né, diversas oportunidades para os nossos filiados, assim como o Cláudio, que é um dos nossos 85 filiados aí do Gerar. Obrigado pelo depoimento, muito bacana, gostei. E continuo ainda convidando você que ainda não faz parte do Gerar para ir um dia, como eu fui uma primeira vez como convidado, e para depois você poder pensar em se filiar. Vale muito a pena. Eu fui fisgado por uma reunião e hoje sinto que valeu muito a pena. É isso aí. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre tudo, né? Como surgiu o Instituto, como é que você chegou nessa sua conclusão da gestão sustentável? Fala um pouquinho da tua história, que eu acho que isso é muito importante para os nossos colegas internautas e os nossos colegas filiados do Gerar poderem conhecer você um pouco melhor. Vamos lá então, Mazei. Eu tenho mais de 20 anos, né, dentro dessa parte das terapias, mas eu gosto de voltar um pouco. Eu gosto de contar a história, já que você me abriu aqui, de um sonho de um adolescente, de um jovem, né, que muitos no Brasil e no mundo sonham em ser jogador de futebol. E eu muito cedo, né, eu tive essa oportunidade de sair com 15 para 16 anos de casa e morar em São Paulo. Então, eu falo que quando eu cheguei em São Paulo, eu me sentia um rapaz já muito responsável, um cara que sabia bastante sobre a vida, mas sabia sobre o quê? Sobre a vida de verdade, que fica aí um recado para a juventude, né? Eu já sabia lavar, passar, cozinhar, porque eu sou neto de tintureiro, né? Então meus avós já me criaram dessa forma, né? E eu tinha alguns conceitos. E agora, passado aí, vamos acelerar no tempo, mais de 30 anos, tive uma conversa com meu pai e perguntei: pai, como que o senhor deixou eu com 15 anos de idade, né, na década de 90, para quem é da década de 90 sabe do que eu estou falando, não tinha essa internet de hoje, né, e morar em São Paulo sozinho? E meu pai só disse assim para mim: filho, não tinha mais jeito, você tinha o sonho, você tinha competência e você tinha responsabilidade. Então tudo isso, Mazei, veio uma soma de fatores depois que eu fui entender sobre isso. Então quando eu entrei para a faculdade, né, eu fiz a minha primeira faculdade em fisioterapia, eu vim vinculado ao esporte. Só que no meu último ano de faculdade eu conheci um cara, né, eu faço questão de falar o nome dele, porque eu sempre falo de onde a gente sai, a gente é importante honrar essas pessoas, né, o Afonso Salgado. Hoje o Afonso mora nos Estados Unidos, o Afonso hoje é um aluno de Harvard, é um grande pesquisador. Então eu falo assim, ele me mostrou um mundo completamente diferente do que eu conhecia. Não, eu já conhecia boa parte, eu só não sabia que era daquele jeito que funcionava.
E aí, Mazei, durante esses 20 anos de profissional, eu atendi muito tempo em São Paulo. E eu pude atender, através de uma técnica francesa, muitos executivos de grandes empresas. Nestlé, Danone, General Mills, Walmart, enfim, Santander, né, extinto banco Unibanco. Né? Uhum. Então, todo esse processo me trouxe uma bagagem muito grande, porque eu ajudava aquelas pessoas e aquelas pessoas mostravam para mim coisas que elas não mostravam para a sociedade. Então eu começo daqui dizendo que os grandes executivos não podem mostrar a fragilidade, ok? E aí quando você estuda isso, você começa a ver que as pessoas colocam armaduras, que as pessoas colocam máscaras e elas esquecem de tirar em determinados momentos. Mais que armaduras, a gente cresce e se torna difícil de respirar, então aqui entra uma metáfora, né? E as máscaras, as pessoas podem trocar o tempo inteiro, mas a gente começa a não reconhecer, muitas vezes, a própria individualidade. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, peraí, eu não preciso esperar as pessoas adoecerem para me procurar. Eu não preciso esperar as pessoas terem grandes problemas. E aí aqui eu já estou falando de individualidade, aqui a gente já entra na família, a gente entra na empresa. Porque eu já vi empresa falir. Por quê? Por donos que já se tornaram doentes. E aí vira todo um processo ruim. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, peraí, eu consigo antecipar esse processo. Eu consigo entender aonde é a vulnerabilidade das pessoas e se eu sei de vulnerabilidade, eu consigo trabalhar previsibilidade. E aí, dentro disso, começa a ser chamado para palestras, começa a ser chamado para trabalhar com algumas empresas, né? Ali já em 2016, 2018, e aí surge a ideia. Meu pai, meu contador, chega para mim e fala, filho, nós precisamos, né, da parte de imposto aí de organizar essa parte de notas, né? E aí cria-se um instituto para normalizar o meu trabalho, porque eu também tenho uma esposa que é formada em Direito, a Michelle trabalha na parte de educação financeira, né? E ali eu já precisei entender uma coisa que eu não tinha dominância, porque daí eu já estava falando de uma coisa que eu falei assim, peraí, eu estou vendendo, mas eu não posso vender, então. Eu estou gerando uma nota de uma coisa que eu não posso. E aí eu comecei a entender a importância também de entender outros mundos, Mazei. Sim. E aí, quando eu fiz isso, eu montei o instituto, aí sim eu comecei a entender essa palavra gestão, porque todo mundo usa gestão na parte empresarial, mas não usa na saúde. E eu falo com propriedade, que eu tenho várias formações, que a família já é uma empresa. Sim. O corpo humano, se você for ver o funcionamento dele, é uma empresa. Então, nós precisamos ter gestão de saúde, nós precisamos ter gestão da família para ter gestão de trabalho, porque sem o outro fica manco. E aí as coisas vão se complicando. E aí, quando eu comecei a fazer isso, mas aí surgiu a oportunidade de ser mentor de vários executivos, de dar os treinamentos, palestras foram aumentando. E aí isso se tornou para mim um grande sonho, porque eu acredito que através de um sonho que a gente alimenta o mundo de verdade, né? De poder, não posso dizer, talvez seria muita prepotência da minha parte dizer que eu vou consertar o mundo, mas o sonho de ter um mundo melhor, um mundo de mais respeito, um mundo onde a gente tenha paz. Mas quando eu falo de paz, é paz em todos os sentidos, é paz não guerra, é paz de saúde, porque tudo que gera um hiperestresse no nosso cérebro, a gente vai ser reativo. E aí a gente mergulha em um cérebro, aí a gente tem que entender isso. E como essa é a minha grande expertise, o que eu fiz foi fazer o quê? Simplificar a linguagem. Fazer uma linguagem mais, posso dizer assim, didática, tá? Porque quando a gente fala, não necessariamente o outro vai entender. E aí você começa a ver por profissões. Vamos voltar. Meu pai, quando dizia para mim imposto de renda, eu dizia, ok, mas o que é imposto de renda? Eu não sabia. Então, na teoria, quem sabe acha que o outro sabe. E eu acredito que muitas pessoas, inclusive, que estão aqui assistindo esse podcast nesse momento, não entendam exatamente como funciona o imposto de renda. Porque se você entender, você pode usar ele até a seu favor. E aí, minha esposa, direito, aí ela começa a falar os termos do juridiquês, e aí eu falei, nossa. E aí, quando você traz algumas palavras bonitas para o seu vocabulário, até os seus amigos do dia a dia olham para você e falam assim, cara, você está falando difícil, hein? Nossa, você está falando bonito. Nossa, você está falando assim, assado. Eu falei, peraí, mas será que as pessoas estão me entendendo? Será que as pessoas estão conseguindo compreender o que eu faço? E aí, após os workshops, eu comecei a perguntar para as pessoas se isso fazia sentido na vida das pessoas, se a vida dela era daquele jeito, se ela conseguia encontrar pessoas que tinham histórias daquelas que a gente tinha contado durante o workshop, se a empresa delas estava funcionando daquela forma. E aí, quando eu comecei a ver que eu tenho uma boa linguagem, que as pessoas estão me entendendo, eu falei, peraí, então, quando a gente fala de comunicação, comunicação não é necessariamente o que eu falo, mas comunicação é o que o outro entende. Sim. E aí, quando você junta uma empresa, você está juntando quem? Pessoas
Pessoas precisam de relacionamentos precisam de comunicação, comunicação tem que ser eficaz. Porque sem a comunicação eficaz, automaticamente você vai ter problema de relacionamento, você vai ter problema entre as pessoas, e aí as empresas começam a ter grandes problemas. Deixa eu dar uma interrompida nisso aí, porque você está tocando num tema que eu falo há muitos anos, eu já fui gestor de diversas empresas, que é essa questão da comunicação. O como isso, mal feita, é prejudicial dentro de uma empresa. Por quê? Na verdade, a empresa é composta de pessoas. Nós podemos dizer que tem robôs ali, tem IA lá e tal, mas são pessoas que estão lá dentro. Aprofunda um pouquinho mais. Por que a comunicação é algo tão importante assim, que às vezes quebra uma empresa, né? Como é que você pode nos falar um pouquinho mais sobre essa dor que existe dentro das empresas hoje, que é, na verdade, uma dor de pessoas, né? Bom, quando a gente fala de dor, a gente precisa olhar para alguns pontos importantes, que é, por exemplo, a família. Porque quando você olha para o cérebro em funcionamento, você começa a entender que nós somos uma reprodução daquilo que a gente já vivenciou. Tá? Então, Mazei, eu vou só dar uma volta para a gente voltar nessa parte da comunicação. Muitas pessoas adoram falar a palavra genética, mas as pessoas não entendem o que é genética. Porque para você entender de genética, você tem que voltar no que a gente chama de embriologia, que é a união do espermatozoide e do óvulo. Ou seja, você já traz um pré-programante do pai e da mãe. Só que para você entender isso, você tem que voltar em filogênese, ontogênese, ou seja, é o porquê que a espécie faz o que ela faz há tantos anos, tá? Há milhões de anos, né? Então, quando você entende isso, nós somos um pré-programante dos nossos ancestrais. E aí nós temos que melhorar isso. Porque se você for estudar cérebro e entender essa parte que a gente já chega moldado, é aquela história, vidro é vidro? Não, vidro, antes de ser vidro, ele era um outro material. Então, quando você começa a olhar para isso, você começa a repetir o padrão dos seus pais. E aí nós temos um cérebro que a gente vai colocar aqui ele como sendo inconsciente, que é o principal, que é o cérebro de sobrevivência, né? E aí esse cérebro, ele além de ser maior do que o consciente, ele é muito mais rápido, tá? Nós estamos falando de milhões de bits por segundo contra centenas de bits por segundo. Então, o cérebro de sobrevivência, ele é muito rápido. Então, quando você me dá um não, a primeira coisa que meu cérebro entende é o quê? De onde vem o não na minha vida? E aí, se os seus pais te acostumaram a dizer não, mas aquele não que te castra, isso vai gerar uma dor em você, porque muitas vezes você tinha desejos. Então, a comunicação, não adianta só explicar a comunicação para uma pessoa. Eu sempre digo que a comunicação você tem que mostrar para a pessoa como ela funciona, porque é muito fácil você ensinar uma pessoa a dizer não, mas como o outro sente isso? Então, você é meu patrão, eu sou o funcionário que eu vou te pedir, eu preciso sair mais cedo hoje. Aí você diz, não, você terminou o seu processo? Aí isso pode me gerar uma dor dependendo do quê? Do meu motivo de sair. O meu motivo é, olha, o meu filho está doente, ele acabou de ser internado e eu preciso... Ah, mas você não é médico, né? A gente conhece muitos mundos e isso acontece muito. Acontece. Ok, mas se o meu filho aconteceu alguma coisa com ele e eu não estiver lá, olha só o tanto que a comunicação ela vai abrindo a parte emocional das pessoas. Então eu falo que o bom comunicador teria que estar desse outro lado dizendo, o seu motivo é justo? É. Eu confio em você, vai. Entendeu? Aí você consegue fazer uma comunicação curta, mas a comunicação curta ela precisa ser treinada, ela precisa ser desenvolvida, só que as pessoas não sabem se comunicar. Aí eu vou dar outro exemplo agora para a gente ir juntando o quebra-cabeça. 2016 fui fazer uma escola alemã. Um baita de um professor, hoje é finado professor, tenho muito respeito por ele, mas eu queria fazer uma pergunta como bom brasileiro. E aí, na minha vez da pergunta, eu comecei, não, porque aquele ali falou isso, aquele falou isso, aquele falou isso, ele olhou para mim e falou assim, você vai me fazer uma pergunta ou você vai me contar uma história? Ou seja, ele quis me dizer, sejamos objetivos no que a gente tem para falar. Mas quando você começa a entender a minha dor no meu cérebro, eu não queria realmente fazer a pergunta, eu queria só uma afirmação, eu já tinha entendido o que eu queria. Então, quando você traz esse mundo de consciência para as pessoas, quando você traz esse mundo do seu autoconhecimento, você começa a entender, primeiro, a sua dor, lembra? Vulnerabilidade, e aí eu tenho previsibilidade. Mas o que eu vejo nas empresas hoje é aquela história de criança. Eu mando e você obedece. Eu te contratei para fazer isso e não me questiona. Só que, às vezes, atrás de um funcionário tem uma excelente ideia. Só que ele tem medo, às vezes, de colocar a ideia dele na mesa. Então, quando a gente vai para as empresas, quando eu olho para o ser humano, a primeira coisa que eu falo é,
Na empresa tem que lavar a escada de cima para baixo, eu tenho que conhecer os donos. Porque quando você conhece os donos, você entende o restante, que é a plantação dele. Agora, na família é a mesma coisa. Quando eu conheço o Mazei, eu já imagino quem são seus pais sem conhecer seus pais. E na comunicação é assim que funciona. Então, a comunicação, para mim, ela tem que ser clara, ela tem que gastar o mínimo de energia possível, a gente pode abrir um pouco esse tema também sobre gasto energético, e automaticamente ela tem que ser o quê? De uma forma empática, mas não é aquela empatia de tem que ser bonzinho, eu tenho que te amar. Não, eu tenho que, na verdade, funcionar junto com você, porque empresa a gente tem que sempre pensar no quê? 2 pessoas andando em um objetivo, em uma direção única, né? Isso é um casal funcionando, isso são todas as formas que a gente precisar de relacionamento humano. 2 pessoas andam junto em uma direção. Se a gente alternar velocidade, tá, e também conhecimento, isso já vai dar problema já. Então, a comunicação eficaz, ela traz muitas coisas. Você pode colocar dentro de comunicação, por exemplo, tá? Eu que sou um cara que gosta de ler, eu tenho certeza que você gosta de ler muito, que eu te conheço já um pouco, mas eu falo assim, as 5 linguagens do amor. Todo mundo olha para esse livro como se fosse uma coisa de casamento, uma coisa bonitinha, e eu falo assim, não, as 5 linguagens do amor, ela fala muito sobre como você recebe a informação e como você leva a informação. Como eu me comunico melhor, mas como eu quero também receber isso. E quando eu identifico isso no Mazei, fica muito mais fácil. Então, Mazei, um exemplo desse livro, por exemplo, é o quê? Às vezes as pessoas pensam, o Mazei fez um grande trabalho, eu vou dar dinheiro para ele. Mas se a sua linguagem não for presente, esse dinheiro, é lógico que todo mundo gosta do dinheiro, nós não podemos aqui negar isso, mas entra naquela história. Se você for, por exemplo, tempo de qualidade, é muito melhor eu ter 1 minuto para conversar contigo, para te mostrar o que você fez, para falar contigo, talvez palavras de afirmação, para te mostrar tudo aquilo que você fez de bom, do que propriamente o dinheiro. Então, tem muito empresário que pensa, eu vou pagar e cala a boca. Não é assim que funciona. Porque se você entregar uma boa linguagem para o seu funcionário, muitos vão fazer sem necessariamente nem precisar desse aumento. Fica a dica aí, hein? Uma ótima observação, mas para quem é líder que tem que entender como funciona de verdade a comunicação. Perfeito. Nossa, Cláudio, sensacional essa sua colocação. Também concordo plenamente com você. E a gente vê realmente isso aí nas empresas aqui, principalmente da nossa região. Não estou dizendo que em outras não tenha, mas aqui, eu não sei, a impressão que eu tenho em algumas empresas que eu já visitei, aliás, algumas não muitas, né? A gente sempre vê esse tipo de coisa. Aliás, eu vou contar aqui uma história, mas não vou contar quem é o dono da história, porque senão é capaz de eu ser fuzilado. Mas, enfim, como é que é a comunicação dentro da empresa. Eu fui numa empresa uma vez, né? E eu tenho pessoas que estavam comigo e que podem provar o que eu vou falar agora, né? Aí nós entramos num dos barracões lá, enorme, uma empresa grande aqui da cidade, né? Entramos num dos barracões lá, tudo limpinho, tudo bonitinho e tal, era uma linha de produção e tal, e tinha um quadro desses bem grandão assim, com uma série de escritas, né? E aí eu comecei a ler o que estava escrito lá, bem alto assim, né? E estava escrito assim claramente... Se você se atrasar 5 minutos, você perde o vale-refeição. Se você se atrasar 10 minutos, você perde o seguro de saúde. Se você se atrasar 15 minutos, passe diretamente no RH. Aí eu fico imaginando que raio de empresa que é essa e que mantém as pessoas até hoje lá. Obviamente que não é mais o mesmo dono, as pessoas mudaram, veio a outra geração e tal, mas aquilo estava escrito lá, muito claramente. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que toca um negócio desse, né? Mas enfim, toca, tá lá, tá indo muito bem, tal, mas já não é mais a gestão passada. Mas tinha um modelo de comunicação lá em cima, né? Que era uma comunicação, eu diria, quase que, olha... Se você não fizer isso, você está na rua, né? Não estava escrito exatamente assim, mas era exatamente o que ele queria mostrar. Não sei se é justamente fazer com que as pessoas ficassem temendo, né, tudo aquilo ali e tal. Mas assim, e também não vou falar outro nome também. Tinha lá uma empresa, um amigo meu trabalhava lá e ele me contou essa história, uma empresa gigantesca, inclusive uma empresa que faz produtos femininos, que a mulherada adora, inclusive, tá certo?
E aí ele trabalhava assim, não podia ir no banheiro. Você ia no banheiro, aí se você demorasse mais de 5 minutos no banheiro, dentro do banheiro tinha um megafone lá e falava: ô fulano, ó, já passaram-se 5 minutos, volta para a sua estação de trabalho. E é inacreditável um negócio desse. Não é nem da época do Taylor, né? Isso é da época da pedra lascada. Mas, enfim, ainda temos esses tipos de empresa rodando por aí. Mas, assim, a comunicação, ela é o diferencial. Então, se a comunicação for objetiva, for direta, e a gente conseguir transmitir aquilo que a gente quer. E aí eu não vou tocar no assunto, porque é um assunto meu, né? Até vou fazer uma palestra sobre isso nesse sábado, que é a questão da liderança humanizada, né? Eu acredito demais e sempre trabalhei desse jeito. Liderança humanizada não é ser bonzinho, é acreditar nas pessoas, ser claro, dar todas as chances, mas também a pessoa também tem que mostrar o resultado, né? Então, assim, a comunicação, voltando aí à nossa velha conversa, ela é realmente importantíssima e tem que ser clara, objetiva e fazer com que todos vão no mesmo sentido. É mais ou menos isso, né, Cláudio? Exatamente, Mazei, porque eu falo assim, e normalmente quando você coloca assim, ó, quem fala de trabalho, dinheiro e sexo são adultos, não são crianças, tá? As crianças não pertencem a esse mundo. Então, a partir do momento que você fala de empresa que inclui, né, sexo, a gente está falando na sexualidade, entre homens e mulheres, um relacionamento, inclusive de respeito. Quando você fala de dinheiro, quando você fala de trabalho, você está falando entre adultos. Então, adultos, a partir do momento que existe uma regra, a gente segue a regra. Agora, a regra foi explicada, a regra foi atualizada, né? Que hoje os modelos de playbook, por exemplo, são muito importantes para uma empresa, mas quando a empresa cresce, a gente esquece que a gente precisa treinar as pessoas. Quando você contrata, você precisa treinar as pessoas. Hoje, tanto se fala na parte das capacidades e habilidades, né, o hard skill e o soft skills, né, que as pessoas estão esquecendo que a gente precisa ter todas as habilidades, mas a pessoa está contratando só o cara que pega essa água aqui. E ela está esquecendo que o cara que pega essa água aqui, né, na formalidade, tem um lado que você serve, o lado que você retira, o lado que a pessoa se sente bem, o lado que a pessoa não gosta. Então, todos nós temos opiniões que vêm da onde? Normalmente da nossa base. Então, quando a gente estuda cérebro, a gente começa a entender esses modelos. E aí uma coisa que acontece muito, mas aí, que a gente até estava conversando um pouco antes nos bastidores, né? Em momento de internet, onde o computador está dominando tanto, né, que a gente chama de IA, a velocidade está muito alta. Só que a nossa mentalidade não está acompanhando isso. Então, quando você pega uma geração como a do meu pai hoje está com 81 anos de idade, contador, que era da máquina de escrever e aquela máquina de soma que fazia movimento e barulho. Aí, de repente, entra o computador, o e-mail. Meu pai já teve dificuldade de sair da carta digitada para o computador. E aí entra o celular, que hoje é um computador, né? E aí automaticamente você entra com o WhatsApp, que formaliza tantas coisas, e aí a IA hoje em dia distribui tanto conteúdo. É difícil de acompanhar? Dependendo da geração, mais ainda, mas todos nós temos que atualizar. Até em uma das palestras, a última que teve, né, lá no Gerar, sobre a parte tributária, eu gostei muito que o cara começou dizendo: nós aqui não estamos defendendo isso ou aquilo, quem está certo, quem está errado. Isso já está acontecendo na tributária, ou seja, nós vamos precisar de mentalidade, não vai funcionar mais como era antes. Então agora é um modelo novo, diferente, você vai precisar aprender a fazer custeio, vai aprender isso. Aí o cara começou a falar, mas eu que não sou da área, eu entendi. Eu olhei e falei, esse cara, além de um excelente palestrante, ele me mostrou um jogo que eu olhei e falei assim, cara, isso aqui, quem souber trabalhar certo, vai ter benefício. E mais num primeiro momento, por que todo mundo chia? Porque o cérebro não está acostumado. E a hora que o cérebro não está acostumado, o que acontece com ele? Ele gasta mais energia. Então, quando a gente está falando de gasto energético, mas aí eu falo, você não gasta energia fazendo aquilo que você tem prazer. Você gasta, aquela história, você está no final do dia lá, brasileiro, final do dia, super cansado, eu chego e falo assim, 6 horas da tarde, vamos tomar uma, happy hour, o cara desperta, aí ele vai para a vida, eu falo assim, por que essa energia estava adormecida? Não, o cérebro dele só não estava mais fazendo aquilo que ele gostava. Então não é que você tem que gostar do que você faz e você nunca mais vai trabalhar na vida, não é bem assim, mas entender que a gente precisa se preparar para alguns momentos, que a gente tem que ter momentos de descanso, mas não daquela forma de ir no banheiro
primeiros 5 minutos e já soa uma sirene. Se você tiver num piriri, você se enroscou já, né? Mas aí entra a malandragem das pessoas. E eu falo, Mazei, eu que convivo muito com culturas, né? Que isso não é só Brasil, não. Essa malandragem tem no mundo inteiro. A história do banheiro, do celular, para onde você vai, nós temos isso hoje. Então, eu acho que a regra tem que ser clara e mostrar para as pessoas, olha, aqui nós estamos em adultos. Crianças não trabalham aqui, porque se você começar a prejudicar o andamento da nossa equipe, lembra, nós estamos andando na velocidade, na mesma direção, quem está ficando para trás? É você, então você vai sair. E se você ouvir que você está puxando pessoas, também vai sair. Então, quando você cresce, a empresa precisa crescer em vários formatos. Sim. E eu falo que o lado humano, o que acontece? Fica para trás, por quê? Porque a gente entra na parte do lucro. E lógico, toda empresa precisa de lucro, assim como toda família precisa de lucro, assim como nós precisamos de alimento. Mas entra naquela história. Como que a gente pode fazer isso de uma forma que seja bom para todos? Eu sempre coloco, mas aí, para te treinar, eu tenho que treinar a tua família. O que eu digo de família? Eu tenho que entender quem que é a tua esposa, eu tenho que entender quem são seus filhos, dependendo da idade, mais ainda. Então, eu começo toda a palestra perguntando para as pessoas, né? Quem aqui é casado? Para quê? Para ter uma noção de quem tem um tipo de vida e quem tem outro tipo de vida, porque não são modelos iguais. Quem tem filhos, porque não necessariamente está casado e tem filho, e não necessariamente quem está solteiro não vai ter. Então, eu preciso saber quem tem uma responsabilidade a mais. E aí você começa a mapear o tipo de linguagem que você vai usar. Porque se você usar a mesma linguagem de um pessoal que hoje está falando da alta performance, de um pessoal que está pedindo humanização, você vai rachar o grupo. E a gente já tem muitos grupos rachados aí. Então eu falo sempre assim para as pessoas, alta performance, ela precisa ter começo, meio e fim. E aí, isso eu comprovo cientificamente. Por quê? Ninguém sustenta muito tempo de performance. Esse é o nosso cérebro. Ele não sustenta. Atleta não sustenta e mesmo na parte intelectual ninguém sustenta. E aí o que eu falo para as pessoas? Auto-performance. Se conheça, entenda o seu limite e se prepare para aquilo. Então você vai para uma competição, você vai para entregar o máximo naquele dia. Meu pai, eu gosto do exemplo do meu pai, que eu falo que meu pai é o meu grande ídolo, que me ensinou muita coisa, principalmente sobre responsabilidade. Vai chegando imposto de renda. Eu sempre digo, se prepara, pai. Um mês antes, já faz seu churrasquinho, já descansa. Por quê? Você vai começar a pedir documento e aí o que acontece? Não vão entregar o documento na época que o senhor quer. Né? Aí, quem não está fazendo certo começa a já pensar no errado, já começa a estressar. Então, todo o processo de preparação é muito importante. Mas aí o que acontece? Você tem a dominância, mas aí eu tenho a dominância. Eu sei na área da saúde o que é a doença. Só que o meu cliente que chega do outro lado da mesa ou da maca, ele não sabe. E aí quando eu já sei todo o passo a passo que ele vai ter, ele não sabe. Aí quando você dá a notícia, vira um choque. Mas quando você prepara a notícia, você mostra para a pessoa, você usa uma linguagem adequada. Então, todo o treinamento, para mim, ele precisa ser assim. E todas as empresas que eu entrei, eu consegui mostrar muito bem para os donos e para a liderança que não adianta gritar, não adianta ficar nervoso, porque daí eu te deixo nervoso, eu falo assim, automaticamente você vai refletir isso na sua família. Agora, quando eu te preparo, eu preparo o Mazei geral. A hora que o Mazei está bem, em paz com a cabeça dele, ele está em paz também no relacionamento dele, você chega na empresa brilhando. Por quê? Porque os problemas ficaram de lado. Não é que ficaram de lado, mas você soube ter gestão, você soube ter processo, separar as coisas para falar, agora é meu momento do quê? De trabalho, agora é meu momento de resolver pepino, agora é meu momento de performar. É meu momento de chamar a atenção daquele que eu pedi uma coisa e ele não executou aquilo que eu pedi. E uma coisa que eu falo sobre cérebro também. Quando eu chego, você está nervoso, Mazei. Aí eu chego e falo assim, Mazei, calma. Isso é bom ou ruim para você? Isso é péssimo. Agora, se eu combinei com você antes, que eu vou fazer assim, com as mãos. Aí o que acontece? O Mazei começou a ficar nervoso, eu faço assim, Eu combinei com você, então eu sempre digo, eu não vou te cobrar mais nada, eu só vou te lembrar das coisas. Isso aí tem contextos, né? Neurolinguística, hipnose, tem muita coisa por trás. Tanto que o meu casamento, né? Eu namoro minha esposa desde 1994, são 31 anos aí já de relacionamento, e a gente tem uma ótima amizade, mas conforme eu fui aprendendo sobre comunicação, melhorou meu relacionamento. Conforme eu aprendi sobre essa parte de como funciona o cérebro, melhorou. Sabe? Na minha casa, meus filhos não escutam, não. Meus filhos escutam história. Então, se você perguntar assim, quem é bravo, o papai ou a mamãe? Aí eles vão falar que é a mãe. Por quê? Porque o papai dá palestra. O papai, eu sempre falo, como você quer ser tratado? Com um grito, um tapa ou uma explicação?
eu prefiro a explicação, porque é como eu gostaria que minha mãe tivesse feito por mim. E aí eu volto, mas aí lá naquele cara de 15 anos de idade, tá? Que quando eu saí de casa, os meus pais tinham me dado todos os conceitos. Então, quando eu olho para o ser humano hoje, eu falo assim, qual a oportunidade que eu posso dar para essa pessoa? Porque não necessariamente quem tem dinheiro ou é dono de uma empresa tem a cultura do relacionamento humano, dessa parte humanizada. Então, toda essa parte de sustentabilidade, eu falo que ela parte do princípio do quê? Que você não deve gastar muita energia, que você deve fazer de uma forma mais divertida, vamos colocar assim, que eu chamo de didática, né? Mas eu falo assim, se você não souber quem é você e quais são as suas dores, você vai ficar gritando, aí você vai perder teu foco, você gasta energia com bobeira, e aí você chega na sua casa, o seu casamento vai do avesso, e aí até a gente teve uma frase ali um pouco antes de começar aqui também, né, sobre a parte de frequência e atração, né? É uma das coisas que eu tenho dominância, né? Eu já estudei com um indiano a respeito da lei da atração, e é impressionante, porque tem tanto conteúdo antigo falando sobre o que hoje se chama de física quântica, tá? Mas a física quântica tem comprovação científica. A física quântica, ela nada mais é, quem quiser estudar um pouco sobre isso, as leis herméticas. São 7 leis herméticas, 3.000 anos, Egito. Isso já é muito antigo. E lá se fala de mentalidade, lá se fala de ritmo, se fala de polaridade, ou seja, se você errar, por exemplo, na polaridade, ao invés da coragem, você está no medo. E aí a última lei fala sobre a penúltima lei fala de causa e efeito. Causa e efeito, todo mundo já sabe. Se aconteceu isso é porque algo aconteceu antes. Então, quando você vem trazendo todas as ferramentas certas, mas eu estou dizendo que isso é aplicável para todo mundo, mas aí não, a gente precisa saber fazer uma boa avaliação, a gente precisa saber conhecer o ser humano, e essa é a minha grande expertise, né? Como eu vim do consultório e eu começo a ver esse processo todo, eu começo a desenvolver com mais facilidade. E aí vem uma coisa que às vezes as pessoas falam, Cláudio é meu guru, Cláudio é o bruxo, o Cláudio adivinha as coisas. Eu falo, não, eu não adivinho nada, eu não sou bruxo, não sou nada. Eu sou um ser humano comum, né? Mas que estudei muito e tenho prazer naquilo que eu faço, que é servir. E aí, quando você começa a olhar para isso, mas aí entra a neurociência, aí entra a parte comportamental, que na verdade é a parte biológica do negócio, é o cérebro ali biológico, como se fosse um animal mesmo, entendeu? Então, tudo é ferramenta e tudo é desenvolvimento daquilo que a gente pode proporcionar para as pessoas, e aí é aquela história. Se você entende como funciona um processo, a parte de inteligência emocional mostra, né? O Daniel Goleman, ele mostra sobre o quê? Autoconhecimento, autogerenciamento. Aí você vai para a parte de consciência social, que é sobre o outro, e ter gestão de pessoas, né? Então, quando você entende a si mesmo, é o principal ponto para você poder ir para o outro. Porque senão você já está cansado com você mesmo. Aí o cara te pede uma coisa que você não sabe fazer. Aí ao invés de você usar, vamos voltar na física quântica, a antena do outro para ampliar o seu sinal, você vai ficar com as mesmas ferramentas, com as mesmas dores, gastando muito mais energia, ou seja, aí você vai para estresse. Quando você está em estresse, aonde que o seu cérebro joga o estresse? Normalmente, no coração. Por quê? Porque é o órgão que, quando a gente está em perigo, ele aumenta o batimento cardíaco. Tem vários órgãos que vão aumentar o funcionamento e órgãos que vão diminuir, ok? Mas o coração, ele aumenta quando você está em perigo. Então, aí é que está. As pessoas hoje são todas hipertensas, por quê? Porque o cérebro entende que elas vivem em perigo. E aí, qual que é o perigo? É quem dorme com você? É quem você cria, é quem está do seu lado, é quem deveria ser o seu grande parceiro. Então é assim que a gente vai trabalhando toda essa informação de gestão sustentável, né? E a brincadeira que eu faço sobre sustentabilidade humana, eu falo, o que adianta ter água e plantas no futuro se a gente não for ter o ser humano? Assim como a gente fala da IA. O que adianta você ter uma IA, né? A gente estava falando sobre isso, se você não tiver um ser humano racional que saiba usar isso daí, a ferramenta certa. Então eu sempre digo, o ser humano, enquanto ele for útil, enquanto ele estiver servindo, ele nunca vai perder emprego. E esse é um ponto importante para a gente estar olhando nas empresas, né? Porque muitas vezes eu estou vendo cada vez mais as pessoas cansadas, e aí quando você cansa, seu humor já não é mais o mesmo, e aí os hormônios começam a bagunçar tudo, e aí hoje nós temos uma profissão, por exemplo, que há muito tempo as pessoas não valorizavam, a psicologia. A nutrição. São profissões que estão crescendo, estão entendendo cada vez mais o ser humano. E aí não é só sobre suplementar, mas é sobre você cuidar daquilo que você não consegue mais produzir. Então, a nutrição, quando ela faz a suplementação, não é aquela coisa assim, ó, eu tenho tantos anos, eu vou suplementar para levantar mais peso, para correr mais.
A nutrição não é isso. A nutrição pensa que se você tem uma idade X e você precisa produzir alguma coisa, você precisa ter isso. Vitamina D, vitamina C, todos os processos que o corpo precisa para funcionar. Então, a área da saúde hoje ela tem muita coisa a acrescentar. E aí a pergunta que eu sempre volto é aquela história do hard skill. Você contrata uma pessoa que tem um conhecimento talvez em vendas. Fantástico. Mas o que adianta se ela não tiver um pouco também de conhecimento sobre um ser humano? Né? E aí eu falo que quanto mais você tiver o seu cinto do Batman, né, que o pessoal fala, mais ferramentas você tiver, melhor se torna. Agora, todo mundo vai estudar tudo aquilo que o Mazei estudou? Não, então precisa de consultoria do Mazei. Todo mundo vai estudar tudo aquilo que o Cláudio fez? Também não, então precisa da consultoria do Cláudio, entende? Então, quando a gente fala de mentoria, de consultoria, quando a gente fala desses programas de treinamento, as empresas precisam aproveitar melhor. Porque o que ela já sabe fazer, Mazei, ela já sabe fazer. Eu não vou ensinar uma metalúrgica a fazer o serviço dela melhor do que ela já faz. Mas eu não sou a favor daqueles treinamentos que é para todo mundo igual. Entende? Eu falo, para mim, quando a gente vem de cima para baixo, a gente pega o modelo do dono, a gente vê o que ele quer, aí você pega a camada de baixo, você começa a treinar, e aí, para a galera inteira, você trabalha com uma coisa que diminui custo, inclusive, que são as palestras. E hoje, no mundo digital, até com a própria NR1, eu falo assim, isso virou uma obrigação, mas eu falo assim, você tem que jogar a responsabilidade para o outro. Mas a saúde tem jogo, tá? Se você não assistir esse vídeo aí, isso é problema seu, nós estamos falando entre adultos. A regra é clara, Mazei. E aí entra naquela história, não é mais sobre obrigação. Aí só para a gente poupar nomes, né, eu passo sempre na frente de uma obra, né? E eu vejo, às vezes, meus filhos é assim, ó, dei celular, numa certa idade, mas era crédito. Acabou o crédito, acabou. Para aprender controle, por causa da minha esposa, que é a parte de gestão financeira. E aí, daqui a pouco, ela tem maturidade, então agora você entra na minha conta. Mas meu filho ainda está na parte do pré-pago, tá? E aí todo mundo reclama que não tem crédito, que não tem isso, não tem aquilo. Cara, mas eu passei na frente de uma obra hoje de manhã, para não ir longe, tá? Tava todo mundo sentado na calçada no celular. Aí eu olho e falo assim, cara, quem que não tem dinheiro ou quem não sabe empregar o dinheiro? Uma outra, indo para uma camada adiante. Se você pega a empresa, então chega e fala assim, ó, seguinte, 10 pessoas aqui na calçada, eu vou dar 1 milhão para cada um. Aí você está igualando as pessoas? Não, porque um vai gastar 1 milhão viajando, o outro vai comprar um carro, o outro vai pôr debaixo do travesseiro, enfim. Talvez um vai chegar e falar assim, olha, eu quero investir na empresa, eu quero ser sócio. E aí esse ele vai ter o maior risco, mas ele também tem maior probabilidade de ganhar mais dinheiro. Porém, eu falo que se você der conhecimento para os 10, aí a gente vai aprender a respeitar assim. Aquele ali nunca vai crescer, por quê? Porque ele tem uma mentalidade de descanso, aquele ali tem uma mentalidade de risco. Aquele tem uma mentalidade relacionada a investimento, enfim, cada um faz uma coisa, entendeu? Então, quando você começa a entender de ser humano, de individualidade, né? Você vê o quanto que a gente abre aqui o leque, né? O quanto que a gente vê essa parte da sustentabilidade humana. E aí, eu sei que eu falo muito, né, mas eu empolgo, você vai me cortando aí. Mas dentro desse processo, eu falo assim, esse é o Instituto Ser. É sobre ser mesmo. Não é aquela história assim, ó, é ser, fazer para ter. Porque quando você faz aquilo que você é de verdade, você se torna o resultado disso. Agora, a gente tem que ter pé no chão, tem que ter ferramenta, né? Tem que ter todo um processo para você também não ficar sofrendo, porque as pessoas acham que controla o tempo, e hoje em dia está cada vez mais complexo essa história do tempo. Então, eu sempre coloco assim para meus pacientes, falo, olha, você não é o copinho de feijão, algodão e o feijãozinho que eu coloco aqui hoje e amanhã o pezinho nasceu, que essa experiência é linda, né? Só que na vida é o quê? Saiba comprar o seu terreno, saiba preparar o seu terreno, sabe o que você vai precisar, sabe o que você vai plantar, o tempo de cuidado. Quando você vai fazer a colheita, o que você já precisa saber? Qual é a sua próxima safra? O que você vai fazer? E aí, muitas vezes, aí eu vou colocar a minha história, eu errei muitas vezes porque eu olhei só para a colheita e eu esqueci da próxima semeadura. Tanto que hoje a palavra que mais me define é semeadura. Mas eu brinco que com a direita eu estou colhendo e a esquerda eu estou plantando. Porque é assim que eu consigo ver que eu não vou ficar doente. Não, é que eu vou ficar doente o mínimo possível, mas se eu ficar, que eu me recupere o mais rápido possível também. Porque tem coisa que a gente às vezes não domina, né? A maior parte a gente não domina,
máquina, né? A gente é ignorante na maior parte do conhecimento. Eu só tenho o meu conhecimento, mas o seu me falta. Então, dentro desse processo, Mazei, a parte de sustentabilidade, ela precisa ter gestão humana, né? A gente precisa ter gestão de cérebro, as pessoas precisam entender um pouco mais sobre isso. E aí, conforme você vai entendendo, eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso. Ou eu tenho que ficar esperando o Mazei adoecer e deitar na minha maca. E aí é onde eu falo que, para mim, eu me tornei um desperdício. Porque eu atendo 10 pessoas por dia, sendo que eu poderia estar atendendo 100, 200, 1000 pessoas, né, através da internet. Hoje isso é possível também, das palestras, das empresas. Sim. Então é isso que eu tenho desenvolvido aí com o pessoal, né? Mais uma vez, falando para as pessoas, a gente pode sim melhorar o relacionamento humano, mas a gente precisa ter conhecimento e metodologia, porque senão o processo não vai ser muito eficaz, não. Cláudio, esse bate-papo, a gente poderia, com certeza, gastar aí o dia inteirinho, porque é um assunto muito envolvente, é muito acalorado, né? E a gente começa a entender um pouquinho dessa questão mesmo do nosso cérebro, né? Como é que ele pensa, como é que isso se traduz para dentro das suas ações e atividades. Então, assim, o nosso bate-papo está incrível, né? Hoje está muito bacana. Pena que nós temos um período restrito, né? Mas ainda tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. De tantas que você já respondeu, eu não preciso nem fazê-las, né? Mas, assim, o que eu queria ver contigo é o seguinte: como é que, na sua visão, quais são os principais sinais de que uma equipe ou uma empresa ela está emocionalmente desequilibrada? Excelente pergunta, Mazei. Eu tinha certeza que você ia me perguntar algo desse tipo. Por quê, Mazei? A gente muitas vezes não olha para isso. E aí a gente espera as pessoas darem sinais para isso. Tá? Existem várias coisas que as pessoas fazem antes de mostrarem, tá, que elas estão doentes, que elas estão com problema. Tá? Eu sempre falo que o relacionamento ela começa a se deteriorar. Mas não é só ver a entrega da pessoa, porque pode ser do dia para a noite. Vamos pensar que toca meu telefone aqui, olha, aconteceu tal coisa com a sua família, eu tenho que me ausentar. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu chamo de previsibilidade. Porque você fala assim, Cláudio, mas dá para ter previsibilidade sobre isso? Dá, depende da fase que você está. Eu tenho 2 filhos pequenos, então quando você tem filhos mais velhos é outra coisa. Mas quando a gente está olhando para a empresa, para a gente ter previsibilidade disso, Mazei, eu falo que você tem que cuidar sempre da sua horta, tá? E o que eu vejo nas empresas é o não cuidado. Então, muitas vezes você não sabe nem o que está acontecendo debaixo de tudo aquilo que você já está, como que eu posso dizer assim, administrando. Então, eu falo que primeiro você treina líder para líder cuidar disso, tá? E aí, líder que está atento, ele está percebendo o movimento. Sim. Ele está percebendo o olhar das pessoas, porque o olhar diz tudo. Num relacionamento, o olhar diz tudo. E aí, quando você começa a perceber postura, atrasos, quando você começa a perceber linguajar não adequado, esses são os principais sinais que alguma coisa vai dar errada no futuro. Tá? Tem uma frase que eu defendo, e eu aprendi isso com o meu professor alemão, que é: todo excesso esconde uma falta. Então, quando você começa a ver a pessoa derrapando em algum excesso, que pode ser um carro, uma moto, gastando muito. Hoje em dia, quantas pessoas estão pedindo, né, salários adiantados, e aí depois, na hora que vem pouco salário e começa a reclamação. Mas aí você começa a ver assim, peraí, se esse cara me pediu já o dinheiro adiantado, ele não está fazendo uma boa gestão financeira. Se ele não está fazendo uma boa gestão financeira, peraí, o filho dele está na faculdade. Como é que será que está a vida dele? O filho dele está no pré. Como é que será que está a vida dele? Esse cara trocou de carro. Ele está se apertando por conta de um carro. Mas por que ele trocou de carro? Porque a esposa dele exigiu. Mas aí, a gente abre isso aqui e a gente vai longe nessa história. Tá? Mas eu falo que o principal ponto é ter a liderança bem treinada. O principal é ter um olhar de cuidado. Perfeito. Nossa. Concordo em gênero e número grau com o que você está falando. A liderança ela é fundamental nesse processo de descobrir, né, de perceber, né, esses sinais que acontecem dentro de uma empresa e que basicamente fazem com que a empresa adoeça. Né? E aí, quando a liderança descobre, quando o próprio sócio, o proprietário descobre, às vezes já é muito tarde. Aí você tem uma equipe desconectada, tem uma equipe despreocupada, e aí os resultados não vão acontecendo, vão deixando de acontecer. Então, assim, eu concordo plenamente com você que a liderança precisa estar bem treinada para essas observações,
porque sem ela a gente não consegue fazer a coisa acontecer. Lembrando, uma empresa é formada por pessoas. Sim. Tá? E as pessoas têm as suas... Né, cada um tem o seu dia a dia, né? Que traz para dentro da empresa ou que leva da empresa para dentro de casa. Então, temos que observar um pouquinho isso. Mas né? aí, baseado só na parte da física quântica, para a gente pôr uma experiência aqui legal, eu falo assim, ó, semana passada, tá, eu tenho um comercial, e aí eu peguei esse meu time comercial e levei num restaurante um pouco elitizado de Araçatuba, tá? E eu percebi que os olhares, estava todo mundo murchinho, todo mundo estava assim e tal. Daí eu falei, vocês não se preocupam com a conta, porque isso é um presente meu. Então, quer dizer, a hora que você está ali com medo, você tem uma química no seu corpo, alguns hormônios sendo produzidos. Quando eu falei que eu pagava a conta, a galera até, né? E aí outros hormônios sendo produzidos. Se a gente olha pelo corpo humano, né, pela saúde, a gente está falando de química. Tá? Mas quando você olha pela física, nós estamos falando de átomos, então nós estamos falando de vibração. Tá? Por que eu entrei nisso? Quando você eleva a vibração de uma pessoa, no dia seguinte eu perguntei para a equipe, e aí, como é que foi a experiência para vocês? Aí todo mundo já começa a entender assim, pô, é gostoso aquilo lá, né? É gostoso aquela luz já mais quentinha, né? É gostoso a experiência do cara ralando queijo ali para você. Então, quando você proporciona isso para a pessoa subir, isso é um benefício muito grande que a gente dá para a liderança, para ela se acostumar ao que é um tratamento bom de verdade. Porque eu tive a oportunidade disso, né? Várias escolas que eu frequentei tinham almoços, jantares, né? A escola belga, por exemplo, ela favorece isso, a escola francesa te favorece disso também. Então, o que eu quero dizer aqui? Que se o dono lá em cima não estiver bem, a empresa também vai ter um grande problema, tá? Porque muitas vezes a gente acha que são os funcionários. E eu brinco assim, aí fica um recado aí para os donos de escola, que eu também trabalho com consultoria escolar. Meus filhos sabem disso, tá? 12 e 10 anos de idade. Uma criança faltando pode ser um problema dentro de casa. 5 crianças faltando, tá? O problema é o professor. Um professor faltando é problema com ele. Mas quando tem 5, 6 professores que estão doentes, tá? Você pode ter certeza que tem um problema na gestão. Então, quando começa a acontecer isso nas empresas, nós temos problemas na gestão. Isso não é nada mais, nada menos do que física. Tá? É a lei da atração. Então, eu falo isso muitas vezes porque é muito fácil para um dono de empresa pôr a culpa no funcionário. Só que quando eu mapeio o dono, aí eu começo a entender. Lembra que nos Estados Unidos tem uma lei que diz toda empresa serve para ser vendida, ou ela vai falir, ou ela precisa ser sucessão familiar, né? Ou seja, é difícil fazer sucessão familiar e é difícil também vender. Mas é bom você pensar em venda, porque senão você vai para falência. Por quê? As pessoas cansam. As pessoas vão enjoando daquilo, o seu talento é uma coisa que é sua, mas muitas vezes os filhos não vão ter a mesma coisa. Você vê, meu pai é contador, não tem nenhum filho contador. Então, eu quis abrir isso aqui nessa parte, quando você falou de liderança, né? Porque é importante o dono se cuidar. Porque um dono bem cuidado, o futebol, né? O esporte em si mostra muito isso, que um treinador, quando ele é muito bom, ele tem uma persuasão gigantesca diante dos atletas, né? Então, liderança, eu falo que é tudo. Mas liderança não é só vamos pensar assim, o diretor, o gerente, né? Liderança somos nós o tempo inteiro em todos os lugares que você tiver, né? Aí você me fez me lembrar essa coisa da empresa doente, que o dono que está doente. Há muitos anos atrás, eu fui consultor do Sebrae, numa época que o Sebrae trabalhava de uma maneira diferente, né? E era muito interessante também. Aí nós fizemos um trabalho numa empresa do Polo Moveleiro de Mirassol, né? Estávamos desenvolvendo o Polo Moveleiro de Mirassol. Estava lá numa determinada empresa, também não vou falar nome nem nada, porque isso seria antiético, mas foi muito engraçado porque a gente não conseguia avançar, né? Aí pedimos uma reunião e descobrimos qual era o problema, né? Pedimos uma reunião com o dono, tá certo? E todos os seus líderes, né? Todo mundo sentado naquela mesona gigante, era uma mesa enorme e tal. E aí o dono da empresa todo serelepe, todo falou assim, bom, e aí agora, vocês descobriram qual é o problema? Aí estávamos eu e outro amigo meu. Aí eu fiquei meio assim, esse amigo meu pegou e falou assim, não, nós já descobrimos sim. Aí ele falou assim, o senhor tem uma motosserra elétrica aí? Aqui, aqui perto? Não, tenho sim, tem por quê? Porque é o seguinte, o senhor pega, liga ela e corta o seu pescoço, que o problema aqui é o senhor, não é a sua equipe. Aí virou aquele fuzuê. Acabou a reunião. Mas que absurdo, o que é isso? Não sei. Acabou a reunião, tá certo? Mas passados aí quase 30 dias, eles nos chamou novamente, só ele mais a gente e tal, sentou e falou, realmente o problema sou eu.
que a gente precisa fazer? É o problema da neurociência, que eu mostro que nós somos seres reacionais. Ou seja, quando fala alguma coisa que te dói, se você não estiver preparado, vai te irritar. Agora, quando eu te preparo para receber a notícia, aí sim você tem uma receptividade melhor. E na patologia, no consultório, mas eu desenvolvi essa habilidade, porque eu tenho que te preparar para no final dizer o que eu vou dizer para todo mundo. O problema é você. Porque se fosse o outro, não era você que estava sentado aqui, era o outro. Era o outro. Entendeu? Então, quando você desenvolve essa capacidade, né, de receber as informações também, eu falo assim, olha, todo mundo trabalha em empatia, respeito, amor, perdão, tudo aquilo, mas eu falo assim, e o auto-amor? E o auto-perdão? O auto-respeito? Tudo isso as pessoas estão esquecendo, que tudo começa em você. Então, se a minha antena sou eu que começo a gerar o sinal que vai vir para mim só pode ser o que eu estou mandando, porque senão todo mundo estava favorecido de alguma forma. Daí tem aquela história do ambiente, enfim, aí a gente abriria aqui outro podcast, né? Nossa Senhora, maravilha. Mas para a gente finalizar com a última pergunta, mais um conselho, né? Por exemplo, qual seria o conselho que você deixaria, então, para empresários e líderes que desejam criar empresas mais saudáveis, famílias mais presentes e pessoas mais produtivas? Mas aí, essa é uma excelente pergunta, porque eu falo assim, a primeira coisa tem que ser individual. Tá? Eu diria isso para um tipo de empresário, mas para outro tipo de empresário eu posso dizer outra coisa. Mas o que eu diria para todos, busca o seu porquê. Quem é você? O porquê você quer isso? E aí, como você vai fazer isso? Porque o como, que hoje em dia está na moda, né? Como, eu falo assim, como fazer um restaurante? Meu amigo, para mim é simples. É só você achar um ponto comercial, é só você ter garçom, você ter um cozinheiro, você ter clientes. Isso é um como. Agora, quem quer fazer isso? É o Cláudio ou é o Mazei? Por que você quer fazer isso? Eu quero fazer isso porque eu quero alimentar a sociedade, eu quero fazer isso para honrar a minha família, eu quero fazer isso porque eu tenho uma coisa comigo que eu sei cozinhar muito bem e eu quero que as pessoas conheçam esse tipo de culinária. Então, quando eu falo para um empresário, eu sempre vou dizer assim, primeiro você vai me dizer o porquê você quer fazer o que você faz. E aí a gente vai determinar quem é você. Mas a hora que você souber quem é você, a gente volta no porquê. Que daí é o porquê de criança, né? Porquê? E aí a gente vai fazer como? E aí se torna totalmente diferente. Porque eu não deixei de ser um fisioterapeuta. Eu não deixei de ser o Cláudio de 15 anos de idade que sonhava em jogar futebol. Eu continuo com os mesmos sonhos, só que com ferramentas diferentes. Então, eu sempre vou dizer para as pessoas o quê? Quem é você e por que você faz o que você faz. E aí, quando a pessoa responde isso, ela vai entender que o jogo mudou. Fantástico, Cláudio. Olha, nós estamos aí finalizando aí o nosso podcast. Acho que ficou bastante claro para todos aí essa questão mesmo da gestão sustentável, e que essa coisa da sustentabilidade não é só o planeta, mas é sobre o ser humano, né? Ele ser sustentável, né? E ele é que sustenta tudo isso, né? Então, eu acho que ficou claro para todos a temática, né? E, Cláudio, foi assim, uma hora de bate-papo aí fantástica. Eu queria te agradecer aí, muito por essa entrevista, pelas reflexões que você deixou aqui para nós, né? E aí eu deixo o espaço aberto aqui para que você também compartilhe aí os seus contatos, rede social, site, próximos eventos. Aliás, você havia me pedido já há algum tempo, a gente está começando a fazer isso agora, então todos os filiados do Gerar que quiser falar sobre aquelas suas atividades que vão acontecer, é só passar para nós agora que a gente coloca no grupo. Então, mas fique à vontade aqui para pegar esse espaço agora, fala das suas redes sociais, dos seus contatos, que eu acho que é importante para que todos possam tê-los, para a gente encerrar e eu convidar o pessoal para os próximos podcasts. Ok. Bom, eu vou começar pelo meu Instagram, que é a minha principal rede social, que é dr, né, de doutor.claudiosantos. Ali é onde eu divulgo todo o meu trabalho, ali é onde eu faço as minhas perturbações, porque eu gosto muito de uma frase do Osho que diz: perturbando as pessoas, eu faço elas pensarem. Então, eu sou um perturbador, sim, que refletir sobre as informações é muito importante. E ali é que eu divulgo tudo. Mas ali nós temos treinamento para empresários, nós temos também treinamentos para liderança, tem treinamento para galera que tem os pacientes ali que gostam de treinamento, tá, pessoal? Tem mentoria, tem um monte de coisa. Mas
a data e tudo isso, para a gente não fazer uma coisa temporal, a gente vai deixar aqui em aberto. Acompanhe a rede social, porque lá vai ter bastante informação. E se não tiver nada de informação ali, pode entrar também e perguntar, porque a gente vai te informar, porque todo mês tem alguma coisa que a gente está fazendo. Maravilha, Cláudio, maravilha. Bom, pessoal, nós aqui fazemos aí convidar todos aí ao nosso público internauta e também aos nossos filiados do Gerar. Acompanhem aí e aguardem os próximos episódios do nosso Gerar Podcast, onde vocês com certeza passam a conhecer um pouquinho mais da história de muitas das empresas que fazem parte do Gerar. Eu acho que nós vamos demorar aí uns 3 anos para pelo menos captar essas 85 empresas que nós estamos aí falando e conversando com eles, né? E tem muita coisa interessante para a gente falar para o público, para vocês conhecerem. E isso é uma coisa também que acontece muito, né? Ninguém conhece ninguém, né? A gente tem um grupo de 85, eu tenho certeza que eu tenho alguns lá que não conhecem a maioria dos outros colegas que estão lá. E eu convido todos, então, a seguir o nosso podcast, principalmente aí no YouTube, que é o nosso canal principal do nosso podcast, e eu aguardo você para o próximo programa. Um grande abraço a todos e até breve.